Olá, muito bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preencha todo o seu coração nesta manhã, juntamente com a alegria do Senhor, que é a nossa força, com gratidão no coração. Você está vivo, o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena, para mim e para você. Eu sou o pastor e psicanalista Luiz Raimonde, apresentando a você Minutos de Sabedoria. E com muita humildade, Minutos de Sabedoria, além de ser grato aos que já foram inscritos, nós pedimos que você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Compartilhe as nossas mensagens, aperte o sininho, você estará recebendo todos os dias uma nova mensagem e compartilhando o reino de Deus com muitas pessoas. Já passamos de 300 inscritos e vamos chegar ao nosso objetivo, pela graça do Senhor, a 1000 inscritos. Minutos de Sabedoria quer dividir com você nesta manhã o seguinte tema: a pressão arterial equilibratória. A pressão arterial, em se tratando da nossa saúde, do nosso corpo físico, ela é fundamental para o equilíbrio do nosso corpo e fundamental para a nossa saúde. Pressão arterial é a força que exerce o sangue sobre as paredes dos vasos sanguíneos. O conceito refere-se à ação e ao efeito de comprimir ou pressionar. Quando uma pessoa passa mal, a primeira providência daqueles que cuidam da saúde é verificar qual é a pressão arterial que está acontecendo no corpo, para depois, então, elaborar outros procedimentos. A pressão arterial ideal considerada pela saúde é de 13/8. Este assunto, o Senhor traz ao nosso coração para fazermos uma analogia, uma comparação, um paralelo na nossa vida secular e espiritual, porque ela tem uma grande lição para nós. Você que acompanha os meios de comunicação, claro, todos nós estamos sabendo o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país e no mundo. Você percebeu, você tem analisado a pressão em que o mundo está vivendo? O tamanho da pressão em que a violência chegou? A pressão política, a pressão no trânsito, a pressão do desentendimento das pessoas, a pressão das coisas que estão levando as pessoas a não terem mais saúde, a pressão para se conseguir um emprego. Enfim, de acordo com as Escrituras Sagradas, o mundo está apresentando os sinais da volta de Cristo, e isto com uma pressão extraordinária, porque fala de peste, fome, de guerras, nação contra nação, e nós estamos inseridos no tamanho desta pressão. Então, qual a lição que podemos extrair disso mediante a palavra de Deus? É de que antes de nós sairmos de casa, muitas vezes já saímos com uma certa pressão emocional, porque nós sabemos que vamos encontrar uma outra pressão aonde temos um compromisso. Seja um compromisso profissional, seja um compromisso de qualquer natureza. Sabemos que lá haverá uma pressão. Então já saímos de casa com uma pressão emocional. E quando assim nós procedemos, nós corremos o risco de, quando chegarmos
ao nosso objetivo, ao local em que nos propusemos, esta pressão aumentar ainda mais. Por quê? A pressão que existe no local, mas a pressão emocional com que você se depara pode ser um estupim de acontecimentos que te levarão a situações desastrosas. Um desentendimento, raiva, ira, amargura, brigas, divisão, enfim, quantas coisas podem acontecer se nós não controlarmos a nossa pressão emocional e nos deixarmos nos levar pela pressão do ambiente em que nós estamos. Então, antes de sairmos de casa, é preciso ver em que situação está a nossa pressão emocional. Estamos calmos? Estamos tranquilos? Se você tem alguma preocupação, então o que é que você faz? Você, ao abrir a palavra de Deus, no Salmo 32, verso 8, diz o texto: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Quando você faz isto, você abre a palavra de Deus, você encontra uma palavra como esta, a palavra de Deus é o aparelho que está medindo a sua pressão e automaticamente te dando um lenitivo, um remédio extraordinário para baixar a sua pressão se estiver alta, como nós acabamos de ler. Calma, não fique apavorado, não tenha ansiedade. Por pior que seja a pressão lá fora, o Senhor está dizendo: ei, eu vou te instruir. E sob as minhas vistas, sob os meus cuidados, em cada pressão que você estiver, eu vou te dar um conselho, eu vou te ajudar. Seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área do emprego, seja na área familiar, seja no trânsito, seja nos órgãos públicos, seja no SUS, seja no ônibus, seja aonde você estiver, por maior que seja a pressão do local, o Senhor está dizendo: você está sob as minhas vistas, ouça o meu conselho. Acalme-se, deixe a sua pressão no natural, descansa em mim, tenha confiança em mim, e a pressão lá de fora não vai engolir você. Trazendo para a nossa mensagem aquilo que estamos acompanhando nos meios de comunicação sobre aquele jornalista estrangeiro e o ativista indígena que estão desaparecidos na Amazônia, nos faz pensar mais ainda sobre isto. Será que eles examinaram a pressão daquele local em que eles foram, que eles adentraram? Será que não era melhor se prepararem, pedirem ajuda, ao invés de enfrentarem tamanha pressão, principalmente na área da violência que existe naquele local, sobre os problemas de garimpo, de extração de riquezas, de narcotráfico? Será que não era necessário eles, antes de irem para o local, verificarem esta pressão e se prepararem para esta pressão? Então, tudo isso nos ajuda a trazermos para a nossa reflexão e pensarmos de que a cada dia a pressão lá fora no mundo estará aumentando e nós precisamos cuidar da nossa pressão emocional e pressão espiritual para não sermos engolidos
pela pressão do mundo. Pense nisto. Pelo menos 1 minuto. 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que o Espírito Santo de Deus possa reinar no seu coração todos os dias, todas as manhãs, antes de você colocar os pés para fora da sua casa, começar a sua jornada diária, que você saiba qual é a sua pressão emocional e espiritual. E ande debaixo desse termômetro do Salmo 32:8, quando o Senhor te diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, no nome de Jesus, sem pressão alta, sem pressão baixa, na pressão do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.